João 10, a palavra diz: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas, e as suas ovelhas... Desculpa, vou repetir aqui. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Versículo 4. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas os seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Até aí está ótimo. Irmãos, eu quero construir algo em cima desse texto, porque na minha análise eu vejo que em nossos dias pouco se entende sobre o que de fato Jesus está dizendo aqui com relação a esse aprisco. E eu vou tocar um pouco na história da formação do que nós entendemos como igreja hoje, para que a gente entenda a significância e a relevância desse texto no nosso contexto, nos nossos dias. Amém? Mas a maioria das igrejas que nós vemos surgindo, e eu vou concentrar aqui as nossas forças na igreja brasileira, elas não surgiram por uma direção de Deus, elas não surgiram por uma palavra clara de Deus acerca do surgimento delas. E durante muito tempo nós aprendemos como igreja a comemorarmos o nascimento ou o surgimento desses apriscos. E diversas vezes eu mesmo fui pego nisso, comemorando o tanto de igrejas que nós vimos sendo abertas na nossa nação, como um sinal de que a nação estava se convertendo. E essa é uma análise muito fria e longe da realidade e do contexto real daquilo que nós vemos na igreja brasileira. E durante muito tempo eu também comemorei essa questão do surgimento de novas lideranças ou de novos pensamentos que traziam pessoas de volta para esse aprisco. E eu não sei se você alguma vez foi treinado por algum líder, né? De pensar em algumas estratégias que talvez trouxessem pessoas para esses apriscos. E eu louvo a Deus porque foi algo que a gente não aprendeu aqui nessa casa. Glória a Deus, a gente nunca fez uma reunião, eu posso te dizer, porque eu estou aqui desde o início, com o pensamento de usarmos uma estratégia para atrairmos pessoas. Graças a Deus, de alguma forma o Espírito nos conduziu a não vivenciarmos esse tipo de atitude. Mas muitas igrejas surgiram por uma divisão e não por uma direção. E há uma gravidade nisso. E eu preciso pensar, e eu preciso entender e trazer para vocês nessa noite a relevância desse pensamento,
para que você entenda a importância de considerarmos essa linha de pensamento e de observarmos que isso é uma realidade e que essa realidade trouxe diversos contextos que nos afastaram daquilo que Cristo proporcionou como igreja. Amém? E não há mudança, irmãos, se nós não entendemos a necessidade de mudança. Se eu não entender a necessidade para mudar algo, eu não vou mudar, eu não vou desejar mudança. Então eu preciso ter uma clareza acerca do que precisa ser mudado, para que realmente eu entenda o que é ser igreja. O entendimento de ser igreja nesses dias, ele é muito relevante, porque isso traz uma reflexão acerca daquilo que nós sempre deveríamos ser. E a problemática foi que essas divisões, elas não causaram crescimento, elas causaram mais divisões. E quando eu começo a analisar para o surgimento de novos trabalhos, debaixo da ótica de que não foi uma direção e que nós não estávamos intimamente ligados a esse tipo de ação, como uma igreja, a igreja de Cristo, eu fico pensando na gravidade de multiplicarmos aquilo que Cristo não é. Vocês estão comigo? Amém? E durante muito tempo, o sinal da divisão foi o nosso pensamento de crescimento. Eu lembro de um tempo que um pastor que não estava satisfeito com outro pastor, ele formava o seu próprio rebanho dentro da própria denominação que estava, e ele então abria outra igreja, e eu vou colocar muito entre parênteses isso, dizendo que isso era uma direção de Deus, porque aquelas pessoas não estavam vivendo o que elas deveriam estar vivendo, porque o que ele estava vivendo era a verdade, mas não aquilo que o outro pastor estava vivendo. E eu me impressiono com esse tipo de pensamento, porque quando eu começo a analisar a partir de Cristo, eu começo a entender que muitas das coisas que nós fizemos não anunciaram uma verdade que é Cristo, anunciaram um próprio desejo pessoal. E quando nós somos frustrados no nosso desejo pessoal, nós julgamos a Deus. A maioria das frustrações dentro das igrejas não aconteceram por causa daquilo que o Senhor disse. E eu posso dizer, me arriscar a dizer aqui, que 100% das frustrações da igreja que nós temos hoje não aconteceram por direções de Deus. Aconteceram por desejos pessoais ou por objetivos pessoais. E eu quero te dizer uma coisa, que há uma forma de pensar em Cristo que eu preciso observar, e há uma forma de ser igreja em Cristo que eu preciso considerar. E essa passagem, ela deixa isso muito claro, porque Deus estava avisando através de Cristo um tipo de aprisco que ia reunir ovelhas. Mas ele começa a colocar algumas características desse aprisco. E ele diz, olha, vai existir algumas pessoas que vão fazer parte desse tipo de aprisco, mas eu quero deixar uma coisa clara para vocês, que elas não entraram pela porta. Elas entraram de outra maneira, elas entraram para outro lugar, mas elas vão fazer parte desse aprisco. Elas vão estar diante do mesmo bom pastor, porém, elas não passaram pela porta. E é interessante aqui, porque se você fizer uma análise acerca do texto, você vai ver que Jesus, ele se apresenta como a própria porta. Ou seja, ele estava dizendo que existiriam pessoas dentro desse aprisco que não passaram por aquilo que ele é, e que estão fazendo parte de uma reunião chamada aprisco, mas que não são o que deveriam ser. E ele diz que essas pessoas, elas são assaltantes, ladrões. Ele está dizendo que essas pessoas não fazem parte daquilo que ele é. E aí, quando eu comecei a analisar esse texto, eu sei que é um texto um pouco pesado para a gente pensar, mas eu só quero aqui trazer uma ideia para você, para a gente poder ver a solução desse problema. Mas o próprio Jesus estava dizendo, agora tem uma questão aqui, a reunião não nos torna melhor ou pior, nos ajuntarmos não nos faz melhor ou pior, o que vai fazer
trazer uma mudança clara acerca das nossas reuniões, é por onde nós passamos para estarmos reunidos. E é isso que Jesus estava dizendo. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes você vê pessoas realizando coisas incríveis, mas quando você se aproxima dela, você vê tudo, menos Cristo nela. Você vê diversas falhas de caráter, você vê pessoas devendo, pessoas sonegando imposto, pessoas mentindo, pessoas usando de ferramentas de marketing para se lançar no mercado gospel. Eu estou falando de coisas, irmãos, que acontecem no nosso dia de hoje, e eu não vou fechar os meus olhos para isso, e muito menos a minha boca, porque alguém precisa dizer, isso ainda acontece, e nós podemos mudar, virar esse jogo. E é interessante, por quê? Porque se você se propõe a se desenvolver, sem que Cristo esteja em você, o teu resultado é o que te afasta dele. Porque o que você fez não veio debaixo de uma direção clara do próprio Deus. E Deus, Ele vai sustentar aquilo que Ele disse. Ele vai estar onde a palavra dEle está. E nós não podemos nos separar disso. Agora, Ele fala uma coisa aqui. Ele diz que as ovelhas, elas conhecem a voz do pastor. Então o problema aqui não são as ovelhas, são as pessoas que passaram, mas não por essa porta, que entraram por um outro lugar e que estão juntas a isso, a essa reunião, mas que não conseguem ser o que elas deveriam ser. Amém? E é interessante que ele dá uma característica aqui, e ele fala o seguinte: olha, existe uma diferença no bom pastor e dos assalariados. E quando eu li esse texto, me veio outra coisa na cabeça, porque ele começa a dar um exemplo no versículo 12, que o bom pastor, ele é diferente de um assalariado. E eu fiquei pensando num tanto de gente que foi treinado para pensar que deveria ser de alguma forma integrado no ministério, porque o pensamento integral do ministério é receber por aquilo que faz. Eu acho isso um absurdo, porque a partir do momento que você aceita Jesus, você está integrado na obra dele. Não tem a ver com o salário que você ganha. Agora Jesus está dizendo algo aqui e está nos alertando acerca disso. Ele está dizendo: olha, há uma diferença do que o bom pastor é e do assalariado. E qual é a diferença? O bom pastor, ele é capaz de morrer pelas ovelhas, o assalariado não. Então quando vem o lobo, ele se afasta das ovelhas porque ele quer poupar a própria vida. Mas o bom pastor não, ele é capaz de morrer para que a ovelha não seja atacada. E aí eu começo a analisar a liderança que nós vemos no Brasil hoje, não a partir de outra coisa, a não ser a partir de Cristo. Por quê? Porque se nós somos um em Cristo, o que era para acontecer no nosso meio? Era para morrermos pelas ovelhas, para que elas não sejam atacadas por lobos. Era para que nós venhamos a entregar a nossa vida, para que as ovelhas sejam poupadas. Vocês estão comigo? Agora, a questão de estar integrado no ministério a partir de um salário, ela não cabe nesse tipo de realidade, porque eu preciso entender quem de fato eu sou em Cristo e que Cristo é em mim, para que eu entenda de uma maneira clara o que de fato é estar integrado na obra. Irmãos, e quando uma pessoa ela vem, ela não entra por essa porta que é Cristo, ela nunca vai se responsabilizar por aquilo que Cristo está fazendo. Ela não tem a responsabilidade de Cristo. Então tudo que ela quer é a reunião, porque a reunião é um meio de ela poder assaltar, roubar, tirar dinheiro. A reunião é um ajuntamento muito interessante para esse tipo de pessoa. Agora, quando está em Cristo, é o contrário disso. Por quê? Porque quem está em Cristo não faz nada por dinheiro, faz por aquilo que se torna através de Cristo. Não tem a ver com tanto que vai ganhar, não tem a ver com tanto que vai viajar, tem a ver com tanto que vai se entregar, para que as pessoas recebam desse bom pastor. Porque a ideia de Deus sempre foi que Cristo fosse visto em cada um de nós. E eu não posso me conformar com uma liderança que não expresse o que Ele é.
Sem um novo nascimento, sem uma nova natureza, meu irmão, a gente não consegue replicar o que Cristo é. E a pior coisa que tem é um aprisco sem um bom pastor, porque você não consegue replicar aquilo que Ele é, e você não vê pessoas se entregando pela causa, você não vê pessoas se responsabilizando pela causa. É uma coisa que eu digo muito, que a igreja, ela chora por algumas causas. Agora, quando a gente chama para se responsabilizar por aquilo que ela chora, ela foge. Porque a nossa questão hoje não são as nossas lágrimas, irmãos. A nossa questão hoje é o nosso comprometimento com aquilo que Ele está fazendo. Você sabe por que tem pastor morrendo aí, depressão, se matando, liderança? Irmão, para pensar. Porque talvez tudo que desejaram não foi aquilo que Cristo é. Porque Cristo é vida, não é morte. Porque procuraram Cristo em outros lugares, mas não se tornaram o que eles deveriam ser. Não entraram pela porta. Não entraram por aquilo que Ele é. E quando não há essa entrada por aquilo que Deus é, por aquilo que Cristo é, há um problema sério acontecendo no nosso meio. E foi exatamente o que Ele veio fazer. Ele veio nos trazer de volta aquilo que devíamos ser. E eu preciso entender que as suas revelações é que nos trouxeram a esse lugar, é que nos chamaram de volta para esse lugar de quem nós deveríamos ser através de Cristo. E eu preciso ter essa clareza. Por quê? Porque se eu tenho a clareza de quem eu devo ser através de Cristo, eu não vou me enganar de voz. Quando o bom pastor entrar na reunião onde eu estou, eu vou perceber que ele entrou. Por quê? Porque eu conheço a voz dele. Porque essa voz, ela está em mim. Essa voz, ela está em nós. E eis o ponto. Agora, irmãos, a grande questão de Jesus foi trazer essa natureza à igreja, para que a igreja se tornasse o que ela deveria ser, e só fazer alguma coisa depois desse processo de uma nova natureza. Eu queria que você abrisse comigo agora lá em Gênesis. Eu não consigo pregar sem falar de Gênesis. Gênesis 1. Eu vou até refrisar algumas coisas que eu já ministrei aqui no Mevan, mas para a gente trazer uma clareza acerca do que estamos dizendo. Gênesis 1:1, a palavra diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Esse versículo ele fala muito ao meu coração, porque quando eu olho para as escrituras, eu fico pensando que toda a organização acerca dos livros, acerca dos textos, para mim não fugiu da mão de Deus, do controle de Deus e do desejo de Deus, daquilo que Deus quis guardar para nós. Para mim Ele ainda estava no controle, amém? Então essa é a primeira citação de algo para nós, para as nossas vidas. E é interessante quando a gente fala de Gênesis, que talvez Gênesis seja um dos livros mais lidos na história da humanidade, porque cada vez que alguém tenta ler a Bíblia, ele vai começar por onde? E ele desiste em Salmos. Então, isso é uma realidade. Começa por Gênesis. Agora, quando eu olho para o primeiro versículo, eu ficava com a sensação que era a primeira coisa que Deus queria me dizer acerca de algo. Então eu comecei a meditar acerca desse versículo, e eu comecei a perceber o caráter de Deus, da ação de Deus, porque a ação de Deus é ligada àquilo que Ele é, ao seu caráter, através desse versículo. E a palavra diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. E esses céus, irmãos, é ligado a todo o universo, é ligado a todos os planetas, a todas as estrelas, ao espaço. E quando eu comecei a meditar nisso, eu fiquei pensando acerca disso. Por quê? Porque o Deus que criou todo o universo, Ele não criaria nada maior do que aquilo que Ele é. Então eu penso que Deus, Ele é maior do que todo o universo, amém? Agora esse Deus, que Ele pode criar todo o universo, e que Ele conhece todas as estrelas pelo nome, Ele nos mostra um lugar onde a sua vontade ela pode ser vista. Porque quando a Bíblia ela começa essa citação,
ela nos aponta para um lugar, para que a sua vontade começasse a ser vista. Por quê? Porque ele estava materializando aquilo que ele desejava quando ele criou todas as coisas. Estão comigo? Isso tudo tem a ver com o princípio. Então, qual é o lugar que Deus escolhe para trazer para o universo físico a sua vontade? O princípio. Quem é o princípio? Quando a gente analisa, a gente vê João 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava em Deus, e o verbo era Deus. Então o que eu entendo? O princípio era o próprio verbo, o próprio Cristo. Então quando Deus vai fazer todas as coisas, Ele faz a partir de quem? A partir de Cristo. Por que é importante eu saber disso? Porque tudo em Deus é uma continuidade. Tudo que Deus faz é ligado àquilo que Ele é. Quando Ele vai fazer os céus e a terra, Ele vai aonde? Ele vai no princípio. E você vai ver que o Espírito pairava sobre as águas. Então a gente vê a ação dos três naquilo que Ele estava criando. Estão comigo? Então para Ele começar a criar, Ele libera o seu princípio. E eu entendo que o papel do Espírito é revelar o Filho para que o Pai seja visto, mas a gente não vai falar disso hoje. Mas houve uma liberação daquilo que Ele era, para que tudo fosse feito. Então tudo que Ele fez foi a partir do que Ele é. Perfeito? E a palavra diz que no princípio Ele fez os céus e a terra. E é interessante que só no versículo 3 Deus diz alguma coisa. No versículo 3 a palavra diz que Deus disse: haja luz, porque isso tem a ver com a ação da palavra. Quando Ele libera a palavra, nós somos iluminados. Isso não tem a ver só com os astros. Isso tem a ver com aquilo que o efeito. Isso tem a ver com o efeito que a palavra causa. Amém? Então a palavra, ela causa iluminação. E Deus diz: haja luz. Mas tudo que Ele foi fazendo está completamente interligado. E aí Ele faz os céus e a terra. De repente, Deus Ele fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E é interessante que o estado do ser, ele funciona dentro de uma coletividade e não dentro de uma individualidade. Por isso que Deus fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Isso tem a ver com o que a igreja é, algo coletivo, corpo de Cristo. Perfeito? Aí Deus vai fazer o homem, não vai? Deus vai fazer o homem. Aonde Ele vai para fazer o homem? Ele vai na terra. É legal quando vocês respondem, que me dá uma coragem aqui. Pode falar um de cada vez, não tem problema, tá, irmãos? Mas Ele vai aonde? Ele vai na terra. Agora, a terra, ela foi feita a partir do quê? A partir do princípio. E o que eu preciso entender aqui? Que antes de Deus falar alguma coisa, Ele age através do seu princípio. E às vezes a gente fica correndo atrás de uma palavra e não percebe os princípios que essa palavra, ela é estabelecida. E quando eu trago o princípio de volta, a palavra é liberada. Agora Ele começa a fazer todo o universo a partir daquilo que Ele é, os céus e a terra. Perfeito. Agora quando Ele vai fazer o homem, Ele vai na terra, porque é um processo contínuo. E nessa continuidade, agora a terra já foi feita, já estava presente, amém? Aí Ele vai na terra, e Ele faz um bonequinho de barro lá, e você conhece a história, e Ele sopra nas narinas, e quando Ele libera esse sopro no original, a gente já sabe que, eu vou falar a pronúncia errada, mas é ruach, da maneira que se escreve, e que é o sopro, o ato de Deus, que é a ação do Espírito, isso trouxe vida. Agora quando Ele vai fazer a mulher, aonde Ele vai? Ele vai no homem? Ou seja, Ele faz a terra, Ele libera o princípio, Ele faz a terra, da terra Ele faz o homem, e a mulher é feita através do homem. Está tudo interligado, não está? Por isso que ele tirou a mulher da costela, porque para Deus tudo está ligado àquilo que Ele é, através do seu princípio. Não há outra forma. Agora, quando a mulher fosse ter um filho, quem é que ia engravidar? A mulher ou o homem? Graças a Deus, a mulher, né? Aleluia. Por quê? Porque Deus,
ele age de maneira contínua e tudo está interligado. Então, ele faz a terra, da terra faz o homem, do homem faz a mulher, e os filhos nasceriam da mulher. E isso tudo tem a ver com quem? Com o princípio. Por quê? Porque quando Deus ele cria através do princípio, há moléculas, eu gosto de pensar assim, de Cristo em tudo que ele fez. Por isso que quando Deus olhou para aquilo que ele fez, ele não disse que era tudo muito bonito, ele disse que era muito bom, porque ele viu o próprio Cristo, ele viu o seu próprio princípio através de toda a criação. E quando ele faz o homem, ele fez o homem através do mesmo princípio que ele liberou para fazer o universo. Então o homem, ele foi feito através desse princípio que estava em Deus. Por isso que João fala que esse princípio era a vida e a luz dos homens, mas os homens nem tinham sido feitos ainda no princípio. E eu consigo entender que a vida que ele desejava para a humanidade já estava nele. Então a minha questão é, eu buscar essa vida que já está pronta para mim, acessando através daquilo que Deus é, e Cristo é a maneira que Ele escolheu para nos ligar a essa vida. Estão comigo? Por que eu estou falando isso? Por quê, irmãos? Porque Deus, quando Ele faz Adão, Ele fez debaixo dessa, não era uma nova natureza, era a natureza que Ele desejava que a humanidade tivesse. Ou seja, era intimamente ligado da sua essência ao que Cristo era, debaixo de um agir do Espírito. Por isso que a vida ela foi soprada. E quando é soprada, há uma ação do Espírito para que Cristo seja visto, fosse visto naquilo que Adão era. Então, quando a vida da humanidade passou a tomar conta de Adão, Deus escolheu uma forma de ser visto na face da terra, que era a própria humanidade. Por isso que ele falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando a Eva ou a mulher olhasse para Adão, o que era para ela ver? A palavra diz em Romanos 5,14 que Adão era um tipo de Cristo. Porque o papel do Espírito, quando o Espírito é soprado nas narinas do homem, o papel do Espírito é revelar o Filho para que o Pai seja visto. Foi exatamente o que aconteceu no ventre de Maria, porque Maria ela foi concebida pelo Espírito, ela gerou um filho para que o Pai fosse visto. Estão comigo? Deus ele traz Adão, agora tá, ele faz a mulher de Adão. Quando a mulher olhasse para Adão, quem ela viria? Ela era para que ela visse o próprio Cristo nela. E quando Adão olhasse para sua mulher, o que ele viria? Por quê? Porque quando Deus vai fazer a humanidade, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, é interessante que lá no versículo 26, a palavra diz, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Versículo 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Sabe o que é interessante aqui, irmãos? Deus está criando agora, no versículo 27, a imagem é semelhança ou só a imagem? A palavra diz que Ele está criando só a imagem, porque a semelhança foi criada depois, quando Ele tocou na terra. Mas a imagem dele é uma imagem espiritual. Qual é a imagem de Deus? É uma imagem espiritual. João 4:24 diz, Deus é espírito, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Deus ele é espírito. Então Deus ele vai fazer a humanidade, mas quando ele vai fazer a humanidade nesse processo de revelação de princípio, ele faz primeiro uma imagem espiritual, e essa imagem espiritual já aconteceu debaixo de algo chamado casamento. Por isso que os dois eles eram um espiritualmente. Vocês estão comigo? Amém? E os dois revelavam quem Cristo era, porque espiritualmente os dois já eram um. Agora quando ele faz a imagem, é interessante que ele de um faz dois, mas os dois eram para ser, é a mesma relação que Cristo tem com a igreja.
Porque hoje nós somos um em Cristo. E eu preciso entender isso. Agora, quando Deus faz o homem a partir da sua imagem espiritual, eu preciso entender uma coisa aqui, irmãos. Por quê? Porque todo discernimento que o homem teria, ele acontece de maneira espiritual. Isso é intimamente ligado ao que 1 Coríntios 2,14 fala. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, Deus ele faz primeiro uma imagem espiritual, para que o homem discernisse aquilo que ele deveria ser. Ok? Esse foi o processo de Deus, para que houvesse discernimento. E quando nós lemos, domine ele sobre as aves do céu, sobre os animais da terra, há uma correlação com aquilo que ele estava fazendo. Porque quando nós lemos esse texto, parece que Deus está desligando uma coisa da outra. Espera aí, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Agora de repente veio, domine ele sobre os animais, sobre as aves do céu. Espera aí, Deus está mudando de assunto? Não, Deus não está mudando de assunto. É que a questão do domínio dos animais está ligada à autoridade que o homem teria na face da terra, porque ele representaria aquilo que Cristo é. Então quando a criação olhasse para Adão, ela veria o Criador e não apenas Adão. E a criação se submete àquilo que Deus é através de Cristo. E isso é ser igreja, irmãos. E é o que eu preciso entender de maneira clara. Agora, eu preciso analisar aqui, que Deus, quando Ele faz o homem, Ele liga o homem à terra. Por isso que quando o homem peca, a palavra diz que nasceram espinhos e abrolhos aonde? Na terra. Porque o homem reage à imagem espiritual, a terra reage à imagem espiritual que o homem é. Está ligado? Porque isso tudo tem a ver com o princípio daquilo que ele é. E quando o pecado entrou, isso se quebrou. E é interessante que Deus ele avisa, olha, é o seguinte, você pode comer, se alimentar de todas as árvores, mas você não pode comer daquela árvore ali, não foi assim? Árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se eles comessem, eles morreriam. Beleza, mas no processo, Eva vai e come. Agora eu te digo, quando ela comeu, ela morreu? Então a palavra está mentindo? Porque a palavra diz que ela morreria. O problema é como a gente enxerga a morte. Porque a gente liga a morte ao estado físico apenas. Mas quando ela come do fruto, ela desobedece e ela perde a vida. Que é a vida? A vida que está escrita em João 1. A vida era o próprio Cristo nela. O que ela perdeu naquele momento foi Cristo nela. E esse é um estado de morte para Deus. É uma vida sem Cristo. Ou seja, você não entrega a sua vida para Jesus. Você entrega o seu estado de morte para que Ele venha até você e traga vida até você. A grande questão para Deus é essa. Então quando Ele olha para nós, Ele espera ver a vida que estava guardada nele, dentro de nós. E isso é importantíssimo, por quê? Porque quando Eva ela perde isso, Adão ele chega perto de Eva e eu acho que ele teve um momento de discernimento ali. Eu acredito, eu já vi o Juscelio pregando algo semelhante. Por quê? Porque quem come do fruto primeiro? É a mulher. Porque se a mulher comesse do fruto ia atingir a geração que veio depois. Por isso que a palavra fala que depois nasceram Caim e Abel, uma geração que conseguia agradar o Senhor e uma geração que não conseguia. O fruto era do conhecimento do bem e do mal. Eles iam passar a conhecer a partir do que eles se tornaram. Perfeito? Agora a mulher ela come do fruto primeiro. E vem Adão. Adão, quando ele foi pegar do fruto, ele já tinha caído. Ele cai quando ele come. Agora eu fico pensando que Adão olha para Eva, debaixo de tudo aquilo que ele era em Cristo ainda, com toda a revelação dele. E é interessante que quando a mulher ela é feita, e Adão olha para a mulher, ele fala todo o princípio de casamento para ela. Você já reparou isso? Lá no capítulo 2 de Gênesis, versículo 24. Vamos começar um pouco antes, versículo 23. Disse então o homem, essa é sim osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada.
Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Quem é que disse isso? Foi o próprio homem, quando viu a mulher. Por quê? Porque quando o homem olhou para a mulher, debaixo da revelação de Deus, porque ele recebeu a inspiração de Deus, ele viu o princípio espiritual pelo qual a mulher foi feita. Isso estava completamente ligado àquilo que foi liberado na vida de Adão. Então, quando Adão olha para a mulher, ele tem uma revelação acerca da imagem espiritual que os dois eram. E ele mesmo diz, todo o princípio de casamento, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua esposa, e ambos serão uma só carne. Porque quando o homem fosse uma só carne com a sua mulher, isso era um cumprimento de uma sentença espiritual que Deus deu. Perfeito? Então eu acredito que Adão, ele tinha uma mente revelada. Quando ele olhava, ele via o princípio acerca daquilo que Deus fez. Quando ele olhava para as coisas, ele via toda a ação e ele entendia de como Deus agiu para que aquilo acontecesse. E isso estava completamente ligado àquilo que Deus fez através de Adão. Deus liberou essa capacidade de Adão. Mas agora ele olha para a mulher e a mulher tinha comido do fruto. E quando a mulher come do fruto, a mulher morre. Então ela perde o Cristo nela. Sabe o que eu entendo aqui? Ele poderia ter optado para não comer aquele fruto, não poderia? Mas como ele era um em Cristo, o que ele opta a fazer? Ele opta se entregar, ele opta morrer, porque sabendo, talvez, entendendo, através da revelação, que um dia ela poderia viver novamente, através do que Cristo era. Isso aponta para uma capacidade de resgate. Talvez Adão percebeu os planos de Deus através de Cristo. Quando a igreja ela peca e ela morre, e Cristo se entrega por ela e traz a nova natureza de volta. E o interessante daquele texto que nós lemos, irmãos, é que Jesus ele fala uma coisa que para mim é extraordinária quando ele se apresenta como bom pastor. Porque ele fala assim, olha, as minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz. Ou seja, ele estava dizendo, pode acontecer isso tudo, mas eu vou entrar no cenário e as minhas ovelhas, elas vão me seguir. E é interessante que você já reparou naquele texto que ele tira as ovelhas do aprisco e ele leva para fora e as ovelhas vão seguindo ele. Por quê? Porque a questão não é o lugar, a proteção é o próprio Cristo, a proteção é a própria voz que protege as ovelhas e que leva as ovelhas a andar aonde elas devem estar. Irmãos, quando Adão e Eva, eles pecam, a palavra fala o seguinte, que Adão significa toda a humanidade, você entende isso, né? Era Adam Andal, humanidade. Então toda a humanidade foi feita a partir de um. Então toda a humanidade foi feita a partir de Adão. Quando Adão peca, toda a humanidade peca com Adão. Amém? Por quê? Porque para Deus o ser é algo coletivo e não individual. Por isso que a serpente, ela não foi nos dois, ela foi primeiro na mulher. Porque agindo no individualismo, ela quebrava o que eles eram. Você consegue entender isso? Amém? Agora olha só. Deus ele faz um plano através de Cristo. No primeiro momento, Deus confia toda a continuidade do seu plano a um casal, não confia? Confia ou não confia? Quando Cristo foi nascer, quando o Verbo se fez carne, quem nós vemos de novo? José e Maria. Nós vemos de novo um casal que ele confia tudo aquilo que ele ia fazer. Estão comigo? Agora presta atenção numa coisa, Deus ele é um Deus de continuidade, não é? Deus ele fala que o homem dominaria sobre os animais da terra, perfeito? E Deus é um Deus de continuidade. Esses animais significa que Deus deu autoridade ao homem sobre a face da terra. Houve um momento que o pensamento do homem era mau em todo o tempo. Deus quis destruir a humanidade, não quis? Porque ele olhava para a humanidade e não se via mais dela. Então a humanidade não fazia mais sentido sem que Deus se visse nela. Por quê? Porque ela não tinha mais propósito dentro do princípio. Só que aí surge uma família. Surge um camarada chamado Noé. E a palavra é interessante porque a palavra diz que Noé era íntegro e reto. Porém, essa não, para mim, não foi, esse não foi o porquê que Deus
quis poupar Noé. Para mim, a grande questão estava na genealogia de Noé. Porque quando Noé nasceu, a palavra diz que Lameque, ele pega Noé e diz: meu filho será um consolo, uma terra que Deus amaldiçoou. Olha o cenário, irmãos. Não havia um que tivesse um bom pensamento. Todo mundo desligado completamente de Deus. Mas de repente um pai levanta um filho, falando que o filho seria consolo. Sabe o que eu entendo? Que Deus olha do céu, olha para a humanidade, e Ele se vê novamente na humanidade, através do que Lameque fez. Ele vê um pai levantando um filho, e ele se vê novamente na humanidade. Agora Deus dá um plano para Noé. Ele fala o seguinte: olha, Noé, você vai fazer uma arca. Eu ficava pensando, por que cargas d'água? Deus mandou Noé construir uma arca. Porque se a grande questão era poupar a humanidade, para que arca, irmãos? Se era só a família de Noé, um barquinho não caberia? E era mais fácil, não era? Não ia levar mais de 100 anos para fazer, 120 anos para construir algo. E eu entendo que Noé, ele não entendeu com clareza o pedido de Deus, porque não havia um barco na face da terra, não havia algo semelhante à arca na face da terra, porque não havia chuva. E o que Deus pede para Noé não fazia muito sentido no momento que Noé estava vivendo. Mas isso tudo era um trabalhar de Deus. Por quê? Porque é a obediência que te mantém na vida que Deus deseja para você. E esse foi o problema da questão do fruto. Então, o que Deus estava fazendo? Para que a humanidade fosse poupada e reconstruída, precisava ter algo chamado obediência. Então, quando Noé se dedicava a construir aquela arca, ele estava se dedicando àquilo que Deus pediu para que ele se dedicasse, e obedecendo, ele teria a salvação, ele seria salvo. E Noé, ele começou a construir aquela arca. Mas a arca era só para poupar a humanidade? Não, porque Deus é um Deus de continuidade. Quando ele termina de construir a arca, o que acontece? Os animais, cada casal começa a vir para dentro da arca, não é assim? Irmãos, para pensar comigo. Deus podia dar um estralo de dedo, matar todos os animais, estralar o dedo e fazer os animais aparecerem, não podia? Deus, ele é mais poderoso que a luva de Thanos dos Vingadores. Então ele poderia dar um estralo e fazer os animais aparecer de novo. Mas Deus, ele não fez assim. Ele manda um homem construir a arca e atrai os animais até a arca. Por quê, irmãos? Porque se ele destruísse os animais, ele ia quebrar essa continuidade que está ligada ao princípio. Então, quando os animais começaram a vir à arca, a grande questão não era os animais. A grande questão era Deus dizendo, através da arca, que ele ia poupar não só a humanidade, mas toda a autoridade que ele tinha dado à humanidade, lá no princípio espiritual, que ele liberou a humanidade para ser o que ela deveria ser. E ele disse, olha, eles vão dominar sobre a face da terra. Então, quando ele poupa Noé, ele poupa a família de Noé, ele manda construir uma arca, para que Noé tivesse esse entendimento, de que toda a autoridade que Deus tinha dado à humanidade sobre a face da terra, ia ser guardada com ele. Porque isso tem a ver com o princípio. Agora, irmãos, quando eu tiro Cristo da nossa história, eu tiro todo o princípio de Deus, e eu desligo de toda a vida de Deus, tudo o que está acontecendo. E esse é o problema, porque não há como nós defendemos a construção de apriscos sem que Ele esteja presente nesses apriscos, porque senão a gente tem a reunião, mas não tem a vida de Deus. E o que nós precisamos é a vida de Deus. As pessoas precisam olhar para cada um de nós e ver Cristo em nós e ter esperança da sua salvação. E isso é ser igreja. Por quê? Porque Jesus, a primeira coisa que ele veio resgatar é a identidade da própria igreja. Por isso que Jesus, ele morreu. A palavra diz que ele era o último Adão, ele era a última história da humanidade. Por isso que Cristo teve que se entregar. Porque a grande questão para Jesus era a nova natureza. A igreja, ela surgiu em Atos 2. Você já reparou que o derramamento do Espírito e a igreja aconteceu depois da entrega de Cristo? O que isso comunica para nós? Que Ele está muito mais interessado na natureza que você tem do que qualquer outra coisa.
A grande questão nossa hoje é a natureza que nós temos. E isso foi resgatado através de Cristo. E isso é que tem relevância. E é isso que substituiu a circuncisão. E as escrituras, elas são claras com relação a esse ponto. Eu não vou entrar para ganhar tempo, mas as escrituras, ela fala exatamente isso, que a nova natureza, ela substituiu a circuncisão. Ou seja, o que nos liga a Deus hoje é o fato de morrermos para nascer de novo. E o que me incomoda é um evangelho, irmãos, que você não tem mais que morrer, que você não tem que abandonar velhos hábitos, que você pode ser um mega hiper empresário, que você pode se dar bem em tudo aquilo que você deseja fazer na sua vida. Esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é: você precisa morrer para você mesmo, para entender a vida que Ele tem para você. Isso vai custar muitas vezes. Esse é o evangelho, essa é a verdade. Você vai se decepcionar? Vai passar sufoco? Vai. Vão falar mal de você? Vão. Inclusive no YouTube, aleluia. Vão perseguir? Vão. Mas e aí? E aí, irmãos? E aí? Eu já morri para essa natureza. Agora eu tenho a natureza de Cristo para desfrutar. E Ele sabe quem eu sou nele. Você entende? Esses dias eu vi o Luiz Emílio pregando, o nosso pastor, o nosso amado apóstolo. E ele falando exatamente isso, que a grande questão é que nós precisamos voltar a pregar a verdade, e as pessoas precisam entender que o sofrimento faz parte do processo, e esse sofrimento muitas vezes vai nos melhorar. Ou você acha que eu escolheria passar por um tufão, por exemplo? Mas eu estava convicto naquele quarto, que se eu morresse ali, a minha vida não seria em vão, porque eu fui naquele lugar para pregar Cristo para os japoneses. E se fosse necessário, Deus podia me levar, podia, irmão. E olha que minha esposa está grávida, eu estou mais um filho aí, vindo aí, aleluia. A pessoa trabalha, mas vamos lá. Então, cara, o que eu penso? Eu penso que a gente precisa entender tudo aquilo que está proposto para nós, porque não há vida em Deus sem a nossa morte. E eu preciso morrer para mim mesmo. E eu preciso aprender a perder para ganhar. Eu preciso aprender a abrir mão para ter. Eu preciso aprender o que evangelho significa, porque ele vai contra todas essas coisas. Nós estamos na era de coaches, irmãos. A era que você domina praticamente a alma das pessoas. De líderes se levantando, falando o que as pessoas estão querendo ouvir. De pessoas que estão respondendo apenas o que os outros desejam ouvir. E aí, quando aquilo não acontece, elas não têm mais para onde correr, porque elas não conheceram a Cristo. Agora, quando eu olho, irmãos, para o efeito conversão, um dos camaradas que eu entendo que passou alguns processos que são interessantes para nós, ele se chama Paulo. Porque Paulo, irmãos, ele teve um encontro com quem? Com Cristo. Agora, Atos 9, ele tem esse encontro com Jesus, e depois você marca Atos 9, de 1 a 18, é muito interessante, porque Paulo era um perseguidor da igreja, não era? Ele era um perseguidor. Quando ele vê a Jesus, na verdade ele viu uma luz ao seu redor, e Jesus falou para ele: Paulo, Paulo, por que? Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquele momento ali, ele começou a vivenciar algo que ele nunca viveu na sua vida. Isso trouxe um nível de revelação para ele. Por quê? Porque ele viu a Cristo, não o Cristo que os outros contaram. Ele teve a sua própria experiência com o que Cristo é. Para mim nasceu Gálatas 1, 11, 12. Eu queria que você abrisse agora. Nesse encontro que Paulo teve com Jesus. Gálatas 1, do 11 ao 12, a palavra diz: faça-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Ponto. Porque quando Deus fez o homem, fez Adão, ele fez através do próprio princípio.
Quando Deus ele quis trazer de volta uma essência de uma liderança, segundo o que Cristo era, Cristo agiu diretamente para que isso acontecesse. Então, Paulo ele viu quem? O próprio Cristo. Qual é a solução que eu encontro para me tornar o que eu devo ser? Ter a minha própria experiência com aquilo que Ele é. E é o que eu preciso entender, porque não adianta eu só vir em reunião, eu preciso conhecer quem Ele é, eu preciso ter a minha própria experiência com Ele, eu preciso viver os meus milagres com Ele, eu preciso ver que Ele ainda faz através das nossas vidas, eu preciso conhecê-lo. E Paulo está dizendo aqui, olha, o evangelho que eu conheci, essa verdade, essa revelação, o que foi anunciado para mim, esse evangelho que foi para mim anunciado, eu não aprendi com homem algum. Agora, irmãos, pensa comigo, um breve momento que ele teve uma visão, ou seja, que ele foi cegado pela luz, melhor dizendo, que a palavra não diz que ele viu alguma coisa, porque quando ele levanta, a palavra diz que ele já não vê, ele estava cego. Agora o que aconteceu? Ele foi iluminado, e quando ele foi iluminado, ele viu o Cristo não lá, ele viu o Cristo aqui, e ele passou a ver o efeito Cristo nele mesmo, naquilo que ele era. E é interessante que Paulo ele não recebe uma visão, não, ele fica cego. Por que ele fica cego? Porque ele aprendeu aos pés de Gamaliel, ele tinha informação, mas ele não era o que ele deveria ser. É de novo o fruto do conhecimento, quando você vai comer de algum lugar que não seja Cristo. E Paulo ele viveu esses processos, mas agora ele teve um encontro com Jesus. Não há como se encontrar com Jesus e não mudar a nossa natureza. Não há como não nascer de novo. Quando nós nos encontramos com Jesus, tudo vai se fazer novo na nossa vida, tudo vai modificar. E aí, irmãos, aquele mesmo poder que Adão recebeu para dominar sobre as coisas, para poder realmente mostrar o Pai através do que ele era, isso volta para nós através de Cristo. Eis o ponto. Agora, é interessante que Paulo ele fica cego para rever os seus conceitos, eu acredito. Você já viu que quando você vai no momento mais íntimo com Deus, quando você vai para um momento de oração ou de adoração, a primeira coisa que você faz é fechar os olhos? A gente fecha os olhos, não fecha? Parece que a gente está se desligando do mundo externo e a gente está oferecendo o melhor do nosso interior a Deus. Naquele momento nós fechamos os nossos olhos e a gente começa a pensar por aquilo que nós de fato somos. E Paulo ele começou a viver isso, por quê? Porque ele era um cara que ele era completamente independente da ação de Deus. Ele pedia carta, ele ia resolver segundo o que ele queria. Mas agora nesse processo, depois de ser iluminado por aquilo que Cristo era, começa uma transformação na vida dele. E o primeiro ponto que ele precisava aprender é depender do irmão. Agora para Paulo andar, alguém tinha que pegar na mão dele. Agora para que Paulo pudesse se subir uma escada, alguém tinha que ajudá-lo. Por quê? Porque ser para Deus é algo coletivo, nós dependemos uns dos outros, nós somos membros uns dos outros. Você entende, irmãos? E aí Paulo ele começa com um processo. Agora não é um processo dele com uma reunião, é um processo dele com Jesus. É um processo dele com Deus, aquilo que Deus está fazendo através dele. E é interessante que Paulo ele se recolhe, fica uns 3 dias sem comer e sem beber. E ele cego, a palavra diz que ele tem uma visão. Uau! Por quê? Porque agora ele não estava mais vendo segundo a carne, agora ele estava vendo segundo o Espírito. Então ele não precisava dos seus olhos naturais, ele precisava de um discernimento espiritual. E através do discernimento espiritual, ele teve uma visão acerca do que Deus ia fazer. E ele viu um homem chamado Ananias vindo e orar sobre ele. Ou seja, Paulo cego, ele viu mais que todos os líderes que enxergavam naquele tempo. Porque ele foi iluminado por Cristo. Porque ele foi iluminado e começou a mudança. E é interessante que quando Deus fala com Ananias, porque a visão de Deus, ela vai se cumprir com o agir do próprio Deus. E Deus vai até Ananias e fala de Paulo, ele fala, não, mas peraí, esse cara é assassino, é isso, é aquilo outro. Isso é uma referência à velha natureza. E aí Deus fala para Ananias o seguinte, ele fala assim, olha, não, você está errado. Ele é para mim um vaso escolhido.
Porque Deus estava olhando Paulo a partir do que ele foi iluminado, a partir de Cristo. E a partir de Cristo ele era um vaso escolhido. Ele não tinha mais aquela velha natureza. As coisas velhas ficaram para trás e tudo começou a se fazer novo. A culpa de Paulo foi tirada. Aquela vida que ele tinha foi tirada. Você está entendendo, irmãos? Um encontro com Jesus. E é interessante que Paulo era culpado, mas Jesus foi atrás dele. Paulo não tinha uma vida santa, mas Jesus foi atrás dele. Agora imagina você, meu santinho, quando você dobra os seus joelhos e começa a buscar de Deus. Presta atenção. Você imagina o que isso atrai? Irmãos, a gente pode mover o coração dele a nosso favor, através de Cristo. Ah, meu Deus, e isso é ser igreja, é ser o que Ele é. É uma relação íntima com o próprio Jesus. Você não precisa mais de homens, embora eles são importantes para você. Mas você pode ter um relacionamento com Ele, ainda que os homens representem alguma coisa. Você consegue entender, irmãos? Amém? Eu não estou desmerecendo os homens de Deus, não. Eu estou te dizendo que se você não for até Ele, se você não conhecer Ele como Ele é, você precisa conhecê-lo, você precisa ser iluminado pela sua verdade. Ah, meu Deus, para que a sua vida seja transformada de fato, para que a gente veja os milagres das ruas de Itajaí, para que a gente possa ver pessoas saindo dos hospitais, para que a gente veja de novo pessoas levantando de cadeira de roda, câncer indo para fora. Sim, porque quando a natureza de Cristo, há tudo o que Ele faz acontecendo naquele momento. Aleluia. Não, as nossas igrejas não podem ser resultado de divisão, elas têm que ser resultado da ação do Espírito e intimamente ligado ao que Cristo é. Ponto. Nós estamos em um tempo que Deus está quebrando a glória da denominação local. Eu já falei isso várias vezes, vou falar de novo. Falei no Japão, o nego foi para trás, mas é verdade, irmãos, é verdade. Você já viu que agora não importa mais a placa que nós temos? Importa é o Cristo que nós professamos, e é isso que Ele deseja. E a gente passa a ser de volta o que deveríamos ser. E Paulo ele foi tendo essa experiência. Irmão, Paulo foi o apóstolo levantado pela graça. Nada que ele tinha justificava o agir de Deus a seu favor. Ele foi um nascido fora de tempo, um cara completamente improvável, mas ele foi responsável pela maioria do Novo Testamento, porque ele viu o que o Senhor de fato é. Ninguém contou acerca de Cristo, e ele fala: olha, o evangelho que eu prego não foi ensinado por homens, porque eu tive o meu momento, cara. Ele me visitou, Ele me parou no meu caminho, para que eu entendesse que Ele é o caminho. Ele me parou nos meus planos, para que eu agora fosse através do que Ele é. Por isso que nós vemos tantos milagres através da vida de Paulo. Eu fico pensando, uma palavra que sempre vem à minha cabeça é Atos 19, quando ele entra em Éfeso. Um teto pesadíssimo naquela cidade, pessoas indo idolatrar uma deusa. Um homem entra num lugar, meu Deus, e ele começa a pregar durante um período. E as pessoas começam a queimar livros de magia negra em praça pública e confessar os seus pecados, e um avivamento começa a acontecer naquele lugar, porque um homem carregado do Espírito Santo, cheio da verdade que é Cristo, ele resolveu entrar numa cidade e pregar a verdade como ela é. Um homem que simplesmente teve um encontro com aquilo que Cristo era, fez com que verdades mudassem. Sabe o que a gente precisa, irmãos? A gente precisa desse desejo de encontrarmos com Ele, de nos encontrarmos com o que Ele é, de nos encontrarmos com a sua verdade, de voltarmos a ser
o que nós devemos ser a partir de Cristo e não a partir de outras coisas, a partir do seu princípio, porque Ele deseja isso. Foi para isso que Ele nos fez. Quando eu olho para o esforço de Jesus, de se desfazer de toda a sua glória, para vir como um de nós, meu Deus do céu, para trazer de volta à humanidade aquilo que ela deveria ser, isso é muito forte, porque isso demonstra um amor de Deus para as nossas vidas. Você já viu um filho teu se machucando? Dói na gente, não dói? Às vezes eu ia levar meu filho para tomar uma vacina, minha vontade era oferecer meu braço, porque vendo ele passando por algumas coisas, doía em mim, e esse é o sentimento do pai. Eu fico imaginando o sentimento do pai, vendo Cristo se entregando, mas pior do que Cristo se machucar, era a morte dos seus filhos. A dor maior para Deus foi a morte dos seus filhos, a vida que eles escolheram, sem a vida dele, sem o próprio Cristo, sem os seus princípios. Eu fico pensando como isso doeu no pai, mas a vida veio, a vida se fez como um de nós, e ela se entregou para nos levar de volta ao Pai, para nos trazer de volta, e para que a gente possa ter esse encontro que Paulo teve. É o mesmo Jesus, é o mesmo Espírito, é o mesmo Deus, que ainda tem se manifestado nos dias de hoje, que ainda vem ao nosso encontro, que ainda nos chama para a sua presença. É o mesmo Deus, através do seu amor, ainda indo até onde nós estávamos. É o mesmo Deus, indo ao nosso encontro, nos chamando para uma vida nova, nos chamando para aquilo que Ele tem para nós. É o mesmo Deus. Eu só preciso entender que o seu amor e a sua misericórdia, elas estão disponíveis para mim a cada dia, e que eu posso ter uma vida nele, e isso é que é importante, irmãos. Não é o carro que eu tenho, não é a casa que eu tenho, não é o tanto de gente que me segue no Instagram, não é o tanto de gente que vê as ministrações do YouTube, é o que eu me tornei por aquilo que Ele fez, e isso é importante, e isso é que tem relevância, e isso é que deve ser pregado, e isso é que deve ser mostrado. A verdade de que Ele é em nós. Para isso Ele se entregou, para que nós fôssemos o que devíamos ser, para que nós pudéssemos nos arrepender de nossos pecados, para que a gente pudesse nos tornar um com o que Ele é. Eu queria que você ficasse de pé comigo. Queria te convidar a orar nesse momento. Curva a sua cabeça, em nome de Jesus. Coloca o teu coração na presença de Deus nesse instante. Comece a orar por você, pela sua vida, pela sua família, por aquilo que o Senhor tem te chamado para viver. Abre o seu coração nessa noite. Deixa Ele falar no mais profundo do seu coração. Talvez as suas decepções foram um ajuste de Deus, para que você percebesse que Ele não quer que você se apegue a nada que Ele não esteja. Comece a orar. Senhor, nós apresentamos o nosso coração a Ti, Senhor. Nós queremos Te ver, Senhor, como o Senhor é. Nos ensina, Senhor, a reconhecer a Tua presença. Nos ensina a reconhecer quem o Senhor é, Senhor. Nos livra, Senhor, de sermos uma igreja que não seja uma expressão do Teu corpo na terra, Pai. Nós não estamos falando de Mevan, nós estamos falando de igreja de Cristo, Senhor.
Ensina-nos a amar o que o Senhor ama, Senhor. Nos ensina a nos entregar por aquilo que o Senhor tem se entregado. Nos ensina a ser um contigo, Senhor. Nós sentamos com pessoas todos os domingos que nós nem conhecemos, Pai. Nós não aprendemos a amar as pessoas, Senhor. Nós não aprendemos a nos entregar pelos nossos irmãos. Muitos adoecem e não são visitados. Oh, Senhor, são muitos os que clamam, mas que não conseguem te ver, Senhor. Que as pessoas possam ver Cristo em nós, Senhor. Que as pessoas possam ver Cristo em nós. Que nós possamos ser o teu resgate, Senhor. Que nós possamos ser a manifestação da sua verdade. Nos ensina a amar o próximo como nós mesmos, Pai. Nos ensina a valorizar aquilo que o Senhor valoriza, Senhor. Não só os nossos, Pai. Não só aqueles que nos interessam, Deus. Nos ensina, Senhor. Nos ensina a nos entregar pela Tua causa, Pai. Traz o amor de volta, Senhor, às denominações, às igrejas, Pai. Traz o Teu amor, Senhor, de volta para que a entrega seja total e completa. Para que haja compromisso genuíno e verdadeiro, Senhor. Há povos que nunca ouviram falar no Teu nome, Senhor. Há nações que não Te conhecem, Pai. Há vizinhos que não Te conhecem. Ah, Deus, há pessoas do nosso trabalho que não Te conhecem. E nós estamos lá há anos. Senhor, nos ensina, Senhor, a manifestar quem Tu és, Senhor. Nos ensina a manifestar quem Tu és, Senhor, nas escolas, nas universidades. Nos ensina a manifestar quem Tu és através das nossas profissões, Senhor. Nos ensina a ser igreja de fato, Pai, representando o que o Senhor é. Senhor, em nome de Jesus, nos visita nessa noite, Senhor. Traz essa autoridade de volta para o nosso interior. Renova as nossas forças, Pai. Renova as nossas forças. Nos devolva a alegria de fazermos coisas em Teu nome, Pai. Deus, traz os sonhos de volta. Deus, eu clamo por todos aqueles que se sentiram frustrados, Pai, nesse tempo, que não conseguem desenvolver algo, Senhor. Ah, Pai, visita-os agora, Senhor. Que o Senhor possa ajustar os caminhos, Pai, para que as pessoas possam expressar aquilo que o Senhor deseja. Que as nossas mãos possam ser as Tuas mãos. Que os nossos pés possam ser os Teus pés, Pai. Que o nosso coração, Pai, esteja impulsionado a Te conhecer, Senhor, em saber quem Tu és. Deus, guarda as nossas vidas, Deus. Guarda as nossas vidas. Que nós possamos ouvir a Tua voz no nosso aprisco, Pai. Deus, nós não queremos, Senhor, nos distrair, Senhor, nesses dias. Nós não queremos ir atrás de ídolos, Senhor. Nós queremos ir atrás de Ti, Pai. Nós queremos estar onde o Senhor está agindo. Senhor, nos ensina a ser um contigo, Pai. Nos ensina, Senhor, a olhar para a cruz como devemos. Nos ensina a olhar para Cristo como devemos, Pai. Em nome de Jesus. Que cada um, Senhor, possa Te encontrar, Pai. Que cada um possa ter a Tua experiência íntima. Deus, em nome de Jesus, traz os sonhos proféticos de volta, Senhor. Traz, Senhor, as experiências de volta, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Visita cada casa, Senhor. Visita cada família, Senhor. Visita cada ventre, Senhor. É o que nós Te pedimos nessa noite. Em nome de Jesus, nos guarda debaixo da Tua presença, Deus. Nos guarda, Senhor. Nos guarda, Jesus. Nos esconde em Ti, Pai. Nos guarda em Ti, Senhor. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus.